Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é um canal que vai falar de teologia, sim, um pouco de teologia, de literatura, sim, um pouco de literatura, literatura e religião, teologia, mas não é um canal apologético, né? Meu nome é Leonardo de Magalhães, eu trabalho com crítica literária, sou servidor público, né, seja funcionário público. Escrevo, né? Eu tenho um blog que escrevo, poemas, contos, né? Mas este é um canal em que eu vou dar dicas sobre esse universo religioso. Não é apologético. O que é apologético? É se eu estivesse pregando alguma religião, né? Como eu vou falar do universo monoteísta e algumas religiões, né, do mundo que não sejam exatamente monoteístas, logo, por exemplo, hinduístas e budistas são bem-vindos, mas esse canal terá mais ênfase no universo, né, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, certo? Então eu vou dar algumas dicas de livro e literatura, abordando não só o enredo, mas com a ênfase no aspecto religioso. O que esses livros falam do aspecto religioso, né? Então eu já tenho outro canal, Literatura Agora, que é a pluralidade de literaturas e fala também de religião. Mas este canal aqui falará apenas de religião. E quando fala de literatura, é o aspecto religioso no contexto dessa literatura. E não exatamente a questão crítica literária, né? Que aí é outro canal, ok? Então eu vou dar a dica de 3 romances de literatura que tem esse universo religioso. Vamos começar com o universo católico, Sandálias do Pescador, do Mor West, que é australiano, do universo britânico, né? E ele vai contar aqui os bastidores do Vaticano, né? Vamos ler esse livro esse ano, então é dica de leitura para 2025, né? Então nós vamos ler esse livro, e o En Passant é uma crítica, não uma crítica, mas uma dica, né? Ou seja, é o universo católico, Roma, né? Romanismo, a Igreja Católica, né? Apostólica Romana. Então, deixar claro, né? Porque a Igreja Católica é ortodoxa também, né? Os ortodoxos também são católicos. E aqui o Morris West vai contar, então, como é que é essa sucessão do Papa, né? Então, a abertura do livro já é o conclave, né? Ou seja, quando morre um Papa, né? O Papa é também um monarca, né? Ele é um monarca, um rei ali do Vaticano, né? Dos menores estados do mundo. Mas o Papa, ele é um líder religioso e é um líder também, podemos dizer assim, um monarca, né? Um rei, um líder secular. Então, com essa congregação, né, que é o conclave, eles vão eleger o novo Papa, né? Eles vão chamar os cardeais e tal. E tem toda uma abertura do livro, é isso, né? Ou seja, o choque da morte do Papa, e aí agora a reunião dos cardeais, dos bispos, né? O clero romano, para decidir quem será. Então você tem os bastidores, tem os vários candidatos, né? Os vários nomes que aparecem. Aí tem aquele lance lá quando eles escolhem, queimam os papéis e sobe aquela fumaça branca, né? E aí tem uma história de um desses papas, ou possíveis papas, né? Ou seja, possível candidato, que é o Kirill Lakota. Kirill Lakota é um russo, né? E ele sobreviveu ali àquela época soviética, no início do sovietismo ali, né? Na época do stalinismo, né? Esse livro que é de 63, né? Então, plena Guerra Fria. E aí o torturador dele ainda está vivo, que é o Kamenev. Interessante que Kamenev tem um personagem histórico com esse nome, né? Na época do Stalin, do Trotsky, né? Então não sei se tem a ver, né? Então é a leitura desse ano, eu estou dando aqui uma prévia do livro, não estou dando spoiler, é só o contexto do livro, ou seja, né? Então conheçam mais sobre os bastidores do Vaticano, tem vários livros que falam do Vaticano, inclusive tem um do Dan Brown, né? Anjos e Demônios, que ele mistura lá os Illuminati com o Vaticano. Né? Ele faz uma mistura. Dan Brown é um autor que gosta de livros assim, de romance histórico e de misturar religião. Diga-se lá o Código da Vinci, né? O Código da Vinci que eu já no outro canal eu fiz lá uma crítica do livro, né? Explicando e tal. Mas podemos ler aqui o Dan Brown os aspectos religiosos, né? Ou seja, o que tem de religião no livro, o Código da Vinci, que tem bastante, viu? Então, ou seja, é um livro que vai falar dos bastidores do Vaticano e vai saber como é que funciona o Vaticano, né? Ou seja, como é que é o centro do poder da Igreja Católica e a parte histórica da Igreja Católica, ok? Então fica aí, Sandálias do Pescador, vamos ler esse ano, né? Outro livro que nós vamos reler, que nós já lemos, né? Já comentamos, é o Cabana, do William P. Young, né? Ou Young. O William P. Young, ele é estadunidense e aí ele é da linha mais reformada, evangélica, né? Então ele não é católico, né? Mas a linha aqui ele vai defender a Trindade
Nesse, no outro livro que eu vou comentar ali, que chama A Travessia, né, que tá na lista ali, a Cabana ficou famoso, a gente já fez uma crítica dele, do livro, né? O livro fala sobre perdão, né? Então, assim, nesse primeiro nível, é um livro assim, best-seller, né? Um fácil leitura, você lê no final de semana. E ele vai falar da questão do perdão. É um pai que teve a perda da filha, né? A filha foi sequestrada, torturada e tal, né? Pesado, o livro é pesado nesse ponto. E aí depois ele vai a essa cabana e encontra a Trindade, né? Porque para a ideia da Trindade, Deus é três pessoas, né? Ou seja, é uma unidade composta. E a defesa do trinitarista é isso, de que Deus é uma unidade composta, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então esse façamos aí não seria um plural de realeza, seria um plural mesmo de três pessoas, né? E aí tem a polêmica, né? Porque quando ele chega na cabana tem três pessoas mesmo, né? Tem lá o Deus Pai, que aqui no caso é Deus Mãe, né? Uma senhora, e tem Jesus, que é o Deus Filho, no caso seria, né, um judeu, parece um judeu, e parece o Espírito Santo, que é uma asiática, né? Uma jovem asiática. E depois o Deus Mãe também vira um Deus Pai, que é um índio americano, estadunidense, né? Nativo norte-americano. Então tem essas questões. Aí tem várias críticas ao livro, né, como heresia, no sentido de, por exemplo, para um unitarista, ou não, olha, para um unicista, né, só apareceria Jesus, né? Porque Jesus é o próprio, né? Só existe Jesus, que adotou o nome de Deus e de Espírito Santo, né? Então só existe Jesus, só apareceria Jesus. A outra polêmica é que o Deus que aparece aqui também tem as chagas na mão. Então é aquela questão, Deus morreu na cruz ou é só Jesus que morreu na cruz, né? Então é uma polêmica, fora a questão de que Deus tem imagem, Deus tem corpo, né? O Espírito Santo tem imagem, tem corpo, né? E a questão também de se Jesus é a imagem visível do Deus invisível, também só apareceria Jesus, né? Então, ou seja, eu estou pensando como um trinitário. Então, se para um trinitário Jesus é Deus, né? Jesus é divino, dos ambos as críticas fazem sentido nesse ponto, né? Apareceria apenas Jesus, né? Porque Jesus seria a visão de Deus, né? Então não apareceria três pessoas, né? Então o Jesus chegaria e falaria assim: eu sou Deus, né? Eu sou a Trindade. Então você só teria a imagem de Jesus, que é a imagem que nós conhecemos do Criador, né? Isso pensando como um trinitarista e um unicista. Agora, o unitarista, né, não crê, por exemplo, que Jeová, ou seja, que é Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus é o mesmo ser, né? E o Espírito Santo é o poder de Deus, né? E isso também faz sentido para, por exemplo, um judeu e para um islâmico, no sentido de que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, né? Então, Deus é transcendente e Deus envia Messias e profetas, né? Então, Jesus seria o Messias e profeta. Então, essa é uma ideia de que existe um Deus, né? Então, existe correntes, então, judaica, né? O judaísmo, o islamismo, e no cristianismo nós temos a testemunha de Jeová, né? Que é a torre de vigia, que também defende o unitarismo, ou seja, né? Existe só um Deus, né? E ele age no mundo pelo Espírito Santo, e Jesus é o Messias, né? O Filho unigênito, ou seja, então é o Filho de Deus, né? E não Deus Filho, né? Tem as diferenças aí. Muito bem, então fica essa dica. E aí tem um outro livro que é A Travessia, do mesmo William P. Young, ou Jung, né? Ele vai, nesse livro A Travessia, novamente defender a Trindade, né? Então ele vai mostrar que o Deus um, né? Ou seja, a Trindade é o Deus um, não existe três deuses, né? Existem outras religiões que pregam três deuses aí, mas não é o caso aqui. A Trindade é um Deus único, só que em três pessoas, né? Muito bem, aí a Travessia vai falar o quê? Que um cidadão aqui muito rico, tal, muito preocupado com riquezas, né? Que não foi muito amoroso com a esposa, se separou duas vezes e tal. É um cara cheio de encrenca e ele tem um derrame cerebral, né? O nome dele aqui é Anthony Spencer, né? Anthony Spencer, o Tony. Ele vai sofrer um derrame cerebral e vai ficar em coma. E nesse momento ele vai ascender, né? Aquela experiência de quase morte, ele vai ascender a um local que é o próprio pensamento dele, né? Geralmente a experiência de quase morte você tem acesso aos seus próprios inconscientes e pensamentos. E ele encontra um mundo que não é o céu e não é o inferno, não é o céu nem o inferno, é o mundo da mente dele, como ele imagina o céu e o inferno, né? A mente dele. E lá está Jesus e a vovó. Jesus e vovó. Jesus é a imagem, né, do judeu, tal, do homem, né, o Deus homem. E ele fala, olha, né, eu não fingi que sou homem, não, eu sou homem mesmo, só que eu sou homem divino. Eu sou homem divinizado, uma coisa assim, né? Porque Jesus parece a imagem de Deus, não aparece, mas parece a vovó. A vovó é aquela imagem da anciã, da idosa, sábia, né? A ideia da sabedoria, que também aparece lá na cabana, né? A sabedoria, que é uma representação do Espírito Santo também, né? Que lembrar que em hebraico o Espírito Santo, né? O Ruá
Hakadosh, é um termo feminino. Então seria a respiração divina, né? Então o Espírito Santo é para nós masculino, mas se você pegar o hebraico é a respiração divina. Então a vovó é o Espírito Santo aqui, né? Ou seja, é essa manifestação da Trindade, só que uma das pessoas da Trindade, né? A sabedoria. Então, ou seja, ele está o tempo todo defendendo, né, a fé dele, né, a fé evangélica e tal, né, reformada, que assim como o catolicismo mantém a ideia de Trindade. Agora você pode discutir, né, se, novamente, a mesma hipótese, a mesma questão a gente levantou para Cabana. Sendo Jesus a representação da Trindade, que é a imagem invisível do Deus invisível, só apareceria Jesus. Né? Então eu não estou defendendo a Trindade e tal, mas para quem defende a Trindade tem esse argumento também. Ou seja, ambos os livros, se aparecesse só Jesus e Jesus falasse que é Deus, é a Trindade. Né? Jesus falaria, ó, eu sou o Pai, né, o Espírito Santo, eu mesmo. Eu não sou divino, então eu represento a divindade. Né? Não precisa aparecer 3 pessoas, até porque Deus não tem corpo, né? O Espírito Santo também, né, não tem corpo, é uma força, uma energia, né, a presença divina, no caso, né, a Shekinah, como falam os cabalistas, né, da Kabbalah judaica. Então, ou seja, é uma discussão, né? Agora, ele passa o recado, que aí o cidadão, ele volta do coma e tenta mudar a vida, né? Ele aprendeu a lição de que ele é muito mesquinho, muito egoísta, etc., não foi altruísta, fica pensando na riqueza, né? Ah, meus bens e tal. Então ele é muito preso à matéria, aquela discussão toda que a gente conhece de ele fazer um ataque ao ateísmo, ao materialismo, né, ao hedonismo moderno. Então a mensagem ele passa. Nos 2 livros ele passa, só que ele comete, que aí você entra a questão teológica, né, que é o assunto aqui, a questão teológica é complicada, né, e em outros vídeos nós vamos discutir, obviamente, essa questão da trindade, né, do unitarismo, do unicismo, né. Então aguardem, essas são as dicas de livro para 2025. Ler a Travessia, reler a Cabana e ler Sandálias do Pescador, né? Então, ou seja, tem para todo mundo aqui, né? Ou seja, público católico, público evangélico, público reformado, né? Então é importante discutir a questão do Deus único, né? Nós estamos aqui falando do Deus único e é claro que a fé, as denominações, as religiões vão ser diferentes, mas o importante é sempre louvar o Deus único. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.